A velha Hollywood está cheia de ossos de sucessos de bilheteria e obras-primas esquecidas. Mas sejamos honestos, a década de 1940 escondia algumas verdadeiras dinamites cinematográficas que passaram despercebidas. Todo mundo já ouviu falar de Casablanca, mas e os filmes que não entraram no destaque do AF, mas que ainda podem te surpreender? Quantas joias escondidas dos anos 40 você realmente viu? E quantas estão fora de alcance, acumulando poeira nos cofres? Fique por aqui, porque a verdadeira surpresa é quantos você nunca ouviu falar, e o que está esperando por você neste buraco de coelho pode mudar como você vê a era de ouro de Hollywood. The Glass Key, 1942. Se você acha que o filme noir atingiu o auge com O Falcão Maltês, pense novamente. The Glass Key é o primo durão e mal barbeado que aparece na reunião de família, causa confusão e sai antes da sobremesa. Alan Ladd e Veronica Lake, a dupla original de Fumaça e Fogo de Hollywood, lideram um elenco tão afiado que você poderia cortar o dedo só de ler os créditos. Este não é o educado mistério do seu avô. É uma briga de rua no mundo dos acordos de bastidores, dinheiro sujo e políticos em quem você não confiaria nem para fazer seu pedido de almoço. Ah, a trama. Imagine um solucionador político com mais esqueletos no armário do que uma loja de artigos de Halloween. Um melhor amigo que tem o dom de estar no lugar errado na hora errada. E uma loira que poderia ativar os sprinklers só de entrar em uma sala. Assassinato, traições e diálogos rápidos o suficiente para fazer sua cabeça girar. Ed Beaumont the Lad passa a maior parte do filme desviando de balas e más decisões, enquanto Janet Henry de Lake prova que femmes fatales não precisam de uma arma para serem perigosas. Atrás das câmeras, você tem Stuart Heisler trabalhando a partir de uma história de Dashiell Hammett. Então, o roteiro é vibrante, as sombras são densas como melaço, e a tensão nunca diminui. É um clássico no ar sem nenhuma formalidade. As pessoas falam sobre química na tela, mas Ladd e Lake são pura combustão. Esqueça o melodrama caça-Oscar. The Glass Key é só coragem, suor e ternos elegantes. Então, por que é esquecido? Simples, foi enterrado pelos grandes títulos e depois deixado para trás quando o noir se tornou mais respeitável. Mas se perder isso, você perde o DNA de todo thriller policial moderno. Se você quer Hollywood sem luvas, comece aqui. Quanto mais, melhor, 1943. Esqueça tudo o que você pensa que sabe sobre comédias românticas da Era de Ouro. The more the merrier. É o que acontece quando Hollywood para de ser tímida e começa a aumentar o caos. Ambientado contra a loucura real da crise de habitação da Segunda Guerra Mundial em Washington, D.C., este filme transforma a vida apertada em puro ouro cômico. Jean Arthur, toda nervosa e com uma sagacidade afiada, encontra seu apartamento invadido não por um, mas por dois colegas de quarto inesperados, o falante Joel McCrea e o rouba-cenas Charles Coburn. Aqui está a situação. Coburn é um velho casamenteiro travesso, que acha que a única maneira de sobreviver à escassez de moradias é forçar um pouco de proximidade e talvez uma conexão amorosa. O que se segue é uma confusão de quase acidentes, mal-entendidos e alguns dos diálogos mais rápidos e engraçados já vistos no cinema. Connie Milligan de Arthur tenta manter sua vida em ordem, mas com o sargento de McCrea por perto, as coisas passam de organizadas a complicadas num piscar de olhos. Este filme é uma aula de mestre em timing cômico. Coburn, que ganhou um Oscar por isso, entra e sai, perturbando a paz a cada momento, mas nunca caindo na pura farsa. A química entre Arthur e McCrea é incrível, com um romance lento que tem mais mordida do que doçura. Cada cena parece espontânea, cada piada funciona, e há coração suficiente para lembrar por que você se importa com esses excêntricos em primeiro lugar. Então, por que essa joia desapareceu? Culpe os gostos que mudaram e a sombra da guerra. Após os anos 40, o público começou a buscar escapismo, e filmes sobre apartamentos lotados e café racionado ficaram em segundo plano. Mas se você quer ver de onde as comédias românticas de hoje tiram sua essência, The More the Merrier é imperdível. Tente assistir sem sorrir. Aposto que você não consegue. Então, orgulhosamente saudamos. 1943. Se você acha que Hollywood só contou histórias de guerra através da lente de soldados endurecidos e generais mascando charutos, So Proudly We Hail está aqui para derrubar essa noção. Este é um épico da Segunda Guerra Mundial das trincheiras, mas os heróis são mulheres, marcadas pela batalha, com nervos de aço e 2 vezes mais corajosas que metade dos homens na tela. Claudette Colbert.
Paulette Goddard e Veronica Lake estrelam como enfermeiras militares envolvidas no caos desesperado de Bataan. Esqueça discursos patrióticos e bandas marciais. Este filme é todo sangue, desilusão e a teimosa vontade de sobreviver. O que o diferencia? Por um lado, ele arranca o curativo da versão sanitizada da guerra que Hollywood gostava de vender. Essas mulheres enfrentam bombardeios, traições, escolhas impossíveis, e o trauma não é resolvido de forma simples nos créditos finais. Colbert lidera com uma força tranquila, Goddard é pura determinação. E Lake, normalmente escalada como a loira fria, quebra expectativas como uma médica assombrada e traumatizada. Você vê amizade, sacrifício, até lampejos de romance. Mas no fundo, esta é uma história sobre mulheres levadas ao limite e que se recusam a recuar. O diretor Mark Sandridge não poupa esforços. As explosões são reais, as perdas doem e não há suavização. Quando estreou nos cinemas, o público ficou atordoado e um pouco desconfortável. É por isso que foi esquecido. Hollywood tentou guardá-lo no cofre, mas a verdade tende a vazar. Então, Proudly We Hail é cru, cativante e ainda atinge como um soco no estômago. Se você quer um filme de guerra que não hesita, desenterre este. É o tipo de filme que faz você se perguntar quantas histórias não contadas ainda estão escondidas nas sombras da história. A Sétima Vítima, 1943. Acha que o Hollywood clássico não conseguia fazer horror psicológico? Pense novamente. A Sétima Vítima se aproxima de você como uma mão fria no escuro. Produzido por Val Lewton, rei dos arrepios sutis. Este é um filme onde o terror não está no monstro, está no clima. Kim Hunter estrela como uma jovem ingênua em busca de sua irmã desaparecida, apenas para tropeçar em um mundo sombrio de Manhattan repleto de segredos, cultos e angústia existencial. O que é brilhante aqui não são os sustos repentinos, mas a atmosfera, longos corredores silenciosos, sussurros atrás de portas trancadas e a sensação de que algo terrível está sempre à espreita fora da tela. O diretor Mark Robson mantém as coisas apertadas e claustrofóbicas, fazendo a cidade parecer uma casa assombrada sem saídas. Tom Conway e Jim Brooks completam um elenco de estranhos misteriosos, cada um com um motivo e uma máscara. The Seventh Victim não é apenas um filme de terror, é uma meditação sobre o medo, a solidão e a escuridão que as pessoas carregam dentro de si. Você pode traçar uma linha reta deste filme até o thriller psicológico moderno, com todas as suas sombras e ambiguidades. Em Kiss, quando as pessoas falam sobre estar à frente do seu tempo, é disso que estão falando. Esqueça o que você pensa que sabe sobre o horror dos anos 1940. Este vai te deixar olhando por cima do ombro. Então, por que desapareceu? Fácil. O público não estava preparado para um filme sem respostas fáceis e um final que não se encerra de forma perfeita. Mas se você quer um filme que mexe com você, The Seventh Victim é uma obra-prima de suspense lento. Apague as luzes e veja quanto tempo você aguenta. Ministry of Fear, 1944. Paranoia. Nazistas. Bolo. Não, sério, bolo. Ministry of Fear é o que acontece quando o mestre do suspense, Fritz Lang, se solta em um romance de Graham Greene e o resultado é um thriller de alta tensão que começa com uma fatia de bolo de esponja inocente e se transforma em um pesadelo puramente Hitchcockiano. Ray Milland interpreta um homem recém-saído de um asilo apenas tentando cuidar da própria vida em uma feira rural. A próxima coisa que você sabe, ele está sendo perseguido por espiões nazistas pela Inglaterra devastada pela guerra. O gênio de Ministry of Fear está em como tudo parece comum. Até que não é. Uma simples rifa de caridade se torna mortal. Uma doce senhora idosa não é nada disso. Até os bolos são suspeitos. Lang usa todos os truques do manual noir. Ângulos inclinados, sombras escuras e cenários que se apertam cada vez mais a cada cena. Milland é o perfeito homem errado, sempre 2 passos atrás da verdade e 1 passo à frente do desastre. Este não é um filme que pega na sua mão. Você é jogado na confusão e forçado a desvendar a trama junto com o herói. Pisque e você perderá uma pista. Desconcentre-se e você ficará tão perdido quanto Milland em um beco nebuloso de Londres. Se você adora suspense de tirar o fôlego com um toque de estranheza da era da guerra, este é o seu ingresso. Por que é esquecido? Foi atropelado por thrillers de guerra maiores e nunca encontrou seu culto. Mas confie, esta é uma jornada que vale a pena e você nunca mais verá bolo da mesma forma.
O Invocado, 1944. Casas assombradas são comuns, mas The Uninvited é o modelo. A história de fantasmas atmosférica que o horror moderno continua tentando copiar, mas nunca consegue igualar. Ray Milland e Ruth Hussey compram uma mansão à beira-mar em ruínas, esperando por paz e tranquilidade. O que eles encontram são portas que batem, luzes que piscam e um fantasma rancoroso que se recusa a ficar em silêncio. O que é impressionante é como The Uninvited consegue assustar de verdade sem truques bregas. A trilha sonora é assustadora, a cinematografia transforma sombras em personagens, e a presença fantasmagórica é sentida muito antes de ser vista. Há até uma história de fundo arrepiante que é mais do que apenas um dispositivo de enredo descartável. Está entrelaçada em cada rangido e ponto frio da casa. Este não é apenas um filme de terror. É um mistério de queima lenta e um drama familiar, tudo envolto em névoa e luz de velas. Hussey é a cética, Milland é o crente, e juntos eles tentam descobrir os segredos que mantêm a casa inquieta. A grande revelação do filme ainda surpreende, mesmo se você acha que já viu todas as histórias de fantasmas por aí. Por que passou despercebido? Talvez tenha sido ofuscado por horrores mais barulhentos e chamativos, ou talvez o público não estivesse pronto para algo tão elegantemente assustador. Mas The Uninvited é pura classe. Um filme de casa assombrada que respeita sua inteligência e ainda consegue te fazer pular. Deixe as luzes acesas para este. Nenhum Coração Solitário, 1944. Você acha que Cary Grant é só charme e piadas? Pense novamente. Nenhum Coração Solitário o tira do smoking e o coloca no mundo manchado de fuligem da classe trabalhadora de Londres. Grant interpreta Ernie Mott, um vagabundo inquieto preso entre o dever e a autodestruição enquanto cuida de sua mãe doente, interpretada com perfeição por Ethel Barrymore. Este é Grant em seu estado mais bruto, sem cabelo engomado, sem conversa rápida, apenas uma alma machucada tentando encontrar uma razão para ficar. O filme não adoça a pobreza, o anseio ou a sensação de estar preso pela própria família. O diretor Clifford Odets, ele próprio um poeta da luta da classe trabalhadora, filma Londres como um labirinto cinza de pubs vazios e sonhos despedaçados. A dinâmica entre Grant e Barrymore é elétrica, oscilando entre amor e ressentimento, calor e desespero. Barrymore ganhou um Oscar e Grant deveria ter ganhado. Cada momento é uma batalha contra o tempo, contra as circunstâncias, contra a vontade de fugir. Por que este desapareceu? Talvez seja real demais, pessimista demais, ou simplesmente distante demais do Grant que todos queriam ver. Mas se você está procurando o coração e a essência do cinema dos anos 40, não pode pular este. None But the Lonely Heart é um lembrete de que mesmo as maiores estrelas têm sombras, e às vezes é aí que as melhores histórias se escondem. Leave Her to Heaven, 1945. Existem thrillers e depois há Leave Her to Heaven, um filme tão glamouroso, tão cruel, que praticamente inventou a frase "as aparências enganam". Gene Tierney está no centro deste sonho febril em Technicolor, interpretando Ellen, uma mulher cuja devoção se transforma em uma espécie de obsessão da qual você não consegue desviar o olhar. Esqueça os detetives endurecidos e as ruas encharcadas de chuva da maioria dos filmes no ar. Aqui, você tem luz solar ofuscante, lagos cintilantes e uma paisagem tão bonita que é quase desorientadora, até perceber que algo podre está à espreita sob a superfície. A atuação de Tierney é de uma frieza brilhante. Ela não é a clássica femme fatale com uma arma na bolsa. Ela tem algo mais afiado, uma intensidade que torna cada sorriso e olhar carregados de perigo. A infame cena do barco a remo? Se você sabe, você sabe. Se não sabe, prepare-se para ser assombrado. Cornel Wilde e Jeanne Crain fazem o melhor para acompanhar, mas Tierney domina o filme do início ao fim. Por que isso é esquecido? Talvez porque era muito sombrio, muito distorcido, ou simplesmente muito à frente de seu tempo. Leave Her to Heaven vira o roteiro de toda a história de amor segura de Hollywood. Aqui, a paixão se torna mortal, e o ciúme é pintado em traços amplos e belos. Você não encontrará outro filme onde o Technicolor pareça tão sinistro. Quer ver até onde a obsessão pode chegar? Este é o seu ingresso. Scarlet Street, 1945. Se você já se perguntou o que acontece quando um homem bom comete um erro terrível, Scarlet Street é a sua resposta, e não é bonito. Dirigido pelo lendário Fritz Lang, este é um noir que vai direto ao ponto.
Edward J. Robinson abandona seu habitual ar de gangster para interpretar Christopher Cross, um escriturário de olhar triste cuja vida desmorona no momento em que se apaixona por uma femme fatale ardilosa interpretada por Joan Bennett. Este não é um mundo de heróis e vilões bem definidos, é um pântano de desespero. Traição, duplas cruzes e areia movediça moral. Cross acha que encontrou uma chance de felicidade, mas Lang nunca deixa ele ou o público escapar. Dan Duryea, como o namorado traiçoeiro, adiciona a quantidade certa de ameaça, e cada quadro goteja com um senso de desgraça que parece tanto operático quanto íntimo. Por que Scarlet Street desapareceu? Talvez porque foi proibido em várias cidades. Talvez porque se recusou a dar aos espectadores qualquer conforto ou respostas fáceis. Este é o noir em sua forma mais cruel. Sem redenção arrumada, apenas consequências. Se você quer ver o lado mais sombrio do sonho americano, esta é uma aula magistral de como escolhas ruins geram piores. The Enchanted Cottage, 1945. Alguns filmes impressionam com espetáculo, outros com sentimento. The Enchanted Cottage se aproxima sorrateiramente e exerce uma magia silenciosa, deixando um nó na garganta e uma sensação que você não consegue esquecer. Isso não é um conto de fadas. É uma fábula para adultos sobre amor, perda e as maneiras como nos vemos. Dorothy Maguire e Robert Young interpretam um par de almas feridas. Ela é tímida e modesta. Ele é um veterano de guerra desfigurado que se encontram atraídos um pelo outro em uma cabana remota que dizem possuir poderes misteriosos. Não é o chalé que faz o milagre. É a capacidade deles de ver a beleza um no outro quando o mundo se recusa a olhar além das cicatrizes. O diretor John Cromwell mantém o clima suave, permitindo que a história respire e as atuações brilhem. A transformação que se desenrola é tanto sobre esperança quanto sobre desilusão. Por que este filme é tão negligenciado? Talvez porque não é chamativo. Não há assassinato, nem cenas de perseguição, nem grandes discursos. Mas se você está pronto para um romance que é honesto, terno e silenciosamente profundo, The Enchanted Cottage é uma descoberta rara. Às vezes, a maior magia é apenas duas pessoas vendo a verdade nos olhos uma da outra. O Suspeito, 1944, achava que Hitchcock tinha o monopólio sobre pessoas comuns encurraladas pelas circunstâncias? Pense novamente. O Suspeito é um thriller de desenvolvimento lento que ferve com suspense. Charles Laughton interpreta Philip Marshall, um lojista de temperamento calmo na Londres eduardiana, preso em um casamento sem amor e sufocante. Quando ele conhece uma mulher muito mais jovem e experimenta a felicidade pela primeira vez, você sabe que as coisas só podem terminar mal. E como terminam? Laughton é uma aula de contenção aqui. Cada palavra, cada olhar insinua a tempestade que se agita sob seu exterior plácido. O diretor Robert Siodmak, que não é estranho ao suspense, aumenta a tensão gradualmente até que a questão não seja se Marshall vai perder o controle, mas quando. Ella Raines é radiante como sua chance de redenção, e o elenco de apoio faz cada cena valer a pena. Então, por que não falamos mais sobre The Suspect? Talvez seja porque nunca se encaixou bem no molde noir, ou talvez Laughton fosse bom demais em desaparecer no papel. Mas este filme merece um retorno por sua sutileza e seu senso de desgraça que nunca desaparece completamente. Quer um thriller que sabe quando sussurrar em vez de gritar? Aqui está. Meu nome é Julia Ross, 1945. Às vezes, os filmes mais assustadores não são aqueles com monstros ou sombras. São aqueles onde o mundo vira de cabeça para baixo e ninguém acredita em você. My Name is Julia Ross é o thriller de gaslighting definitivo. Nina Foch estrela como uma mulher que aceita um emprego como secretária residente e acorda em uma casa estranha com estranhos insistindo que ela é outra pessoa. De repente, toda a sua vida foi reescrita, e as paredes começam a se fechar rapidamente. O diretor Joseph H. Lewis extrai cada gota de suspense da situação. A mansão inglesa é cheia de portas trancadas, corredores frios e segredos sussurrados. Julia de Foch é determinada, engenhosa e nunca se faz de vítima indefesa. O que faz este filme se destacar é seu ritmo ágil, sem enrolação, apenas pura paranoia do começo ao fim. Cada nova reviravolta parece merecida, e a sensação de isolamento é palpável. Por que este filme caiu na obscuridade? Talvez porque é tão enxuto e eficiente que passa num piscar de olhos, mas My Name is Julia Ross abriu caminho para décadas de histórias de mulheres em perigo, e ainda supera a maioria delas. Procurando um mistério que acelera seu coração sem desperdiçar um segundo, aqui está sua joia escondida. They Live by Night, 1948.
Antes de Bonnie e Clyde chegarem às telas, They Live by Night abriu caminho para todas as histórias de amantes condenados em fuga que se seguiram. Mas esta não é uma aventura de crime. É uma balada machucada e desesperada sobre jovens esmagados pelas circunstâncias. Postura. Farley Granger é Bowie, um jovem de rosto inocente que escapou da prisão e foi levado a uma vida de carros de fuga e esconderijos em estradas secundárias. Kathy O'Dell é Kitty, a garota que sonha com algo melhor, mas se agarra ao amor mesmo quando o laço aperta. O primeiro filme do diretor Nicholas Ray é tão moderno que parece saído de uma era posterior. A câmera flutua e serpenteia, capturando momentos roubados de ternura entre perseguições e traições. Há uma inocência dolorosa aqui, uma sensação de que esses dois poderiam realmente escapar do mundo até que a realidade apareça e feche a porta. A violência é rápida, o romance é urgente, e o final tem um impacto que ainda dói. Então, por que mais pessoas não falam sobre They Live by Night? Atribua isso ao mau timing e a um estúdio que não sabia o que fazer com algo tão cru, mas este filme reescreveu as regras do noir e dos anti-heróis. Se você quer saber onde o mito dos amantes fora da lei realmente começou, este é um filme essencial. Só não espere um final feliz. Este é para aqueles que gostam de seus clássicos agridoces. A Janela, 1949. Crianças mentem, é o que os adultos dizem. Mas e se a criança estiver dizendo a verdade e ninguém ouvir? A Janela é uma experiência de suspense de tirar o fôlego do início ao fim, construída sobre uma das ideias mais simples e assustadoras da narrativa. Um menino testemunha um assassinato, mas ninguém acredita nele. Bob Driscoll oferece uma atuação impressionante como Tommy, o garoto com fama de contar histórias exageradas que de repente se vê em perigo mortal real. Ambientado nos cortiços sufocantes de Nova York, o filme não perde tempo. A cidade está quente, lotada e cheia de ameaças. Todos os adultos ignoram Tommy, cada sombra esconde uma ameaça, e a tensão só aumenta a cada minuto que passa. O diretor Ted Tetzlaff, um ex-cinematógrafo, sabe como fazer cada escadaria e beco pulsar de medo. Você sente cada grama do medo de Tommy enquanto ele é caçado durante a noite, e quando o clímax chega, você está suando junto com ele. Por que The Window é negligenciado? Talvez porque as pessoas pensem que suspense é só para adultos, mas este é um thriller que oferece mais ansiedade genuína do que a maioria dos filmes de terror 2 vezes seu tamanho. Se você quer um filme esquecido que te agarra pela gola e não solta, esta é a sua chance. Durma bem, se puder, durma. The Setup, 1949. Filmes de boxe são comuns, mas nenhum bate mais forte que The Setup. Esqueça retornos triunfantes e discursos inspiradores. Esta é uma história de luta com sangue nos dentes e desilusão nos ossos. Robert Ryan interpreta Stoker Thompson, um veterano que deveria perder de propósito para a máfia. O problema? Ninguém se preocupou em contar para ele. À medida que o tempo passa, o orgulho de Stoker não o deixa cair facilmente, e o ringue se transforma em um campo de batalha para sua alma. O diretor Robert Wise filma tudo em tempo real, aumentando a tensão a cada golpe, e com o entusiasmo da multidão. A arena é claustrofóbica, os bastidores ainda mais. Audrey Totter interpreta a esposa de Stoker assistindo das cadeiras baratas, cada soco atingindo-a tanto quanto a ele. A suor, dor e o conhecimento sombrio de que às vezes o mundo simplesmente não deixa você vencer. Por que The Setup é deixado de fora das listas? Talvez seja muito cru, muito honesto, ou simplesmente muito verdadeiro para ser confortável. Mas se você está procurando o filme de boxe que descarta o manual e mostra o lado sombrio do sonho, este é o que deve assistir. Entre no ringue se você acha que pode aguentar. Aí está, 15 filmes esquecidos dos anos 1940 que merecem uma ovação de pé, não um lugar nos arquivos. A era de ouro de Hollywood foi muito mais crua, estranha e selvagem do que os destaques querem que você lembre. Qual delas te chocou mais? Qual joia escondida você está correndo para encontrar esta noite? Deixe suas escolhas nos comentários, e vamos ver quem é corajoso o suficiente para desenterrar as raridades. Inscreva-se para mais caças ao tesouro cinematográficas, porque às vezes, os filmes de que ninguém fala são os que você nunca esquecerá.